Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo. Hoje vou falar com vocês sobre associação de molas. Então o tema associação de molas é muito utilizado na física, ele lembra um pouquinho a associação de resistores, a gente vai ver aqui, na verdade ele está mais parecido com a associação de capacitores e vou mostrar a vocês aqui como que a gente calcula essa nova constante da mola e os seus efeitos, né, em relação à oscilação quando a gente muda a associação. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Essa aula está dividida como uma breve introdução. A gente vai falar sobre a lei de Hooke, as equações do oscilador massa-mola, vou trazer dois exercícios e vou recomendar para vocês aqui uma bibliografia básica que é importante para você aprofundar mais os seus conhecimentos. Então vamos lá, né? O que é a lei de Hooke inicialmente que a gente precisa para poder entender, né, essa parte desse conceito aqui que a gente está fazendo? É uma lei física que nos fornece a força atuante na mola em função da sua deformação. Então a gente tem que esse K é uma constante da mola, constante elástica da mola, né, como eu coloquei aqui mais adiante, e a gente também tem que esse X ele está relacionado com uma deformação. E aí você deve estar se perguntando por que nós temos esse sinal negativo aqui. É porque basicamente essa força ela é uma força de reação. Então a gente tem que X é uma deformação sofrida pela mola e K é a constante, como eu acabei de dizer, e ela está indicando para a gente uma resistência. Então, como ela está apresentando uma resistência, ela vai ser no sentido contrário à força de aplicação. Então, a lei de Hooke vai tratar dessa força para a gente. Então, a gente tem aqui um exemplo de um corpo que está preso a uma mola, esse exemplo aqui, e a gente tem que para esse corpo sair dessa posição de equilíbrio e ficar nessa outra posição aqui, que a gente tem um X menor, ele teve que sofrer uma reação, ele sofreu uma força, uma aplicação de uma força para a esquerda. Então a sua reação vai ser no sentido contrário para manter o equilíbrio. E o que vai acontecer é que na hora que você soltar, ele vai começar a oscilar. E isso aí a gente vai ter esse efeito da oscilação que vai ser estudado agora. Então é o seguinte, quando a gente tem mais de uma mola, e essas molas são associadas, então se você pegar uma mola e colocar em série com outra, né, começo de uma com o final da outra, como aqui na imagem, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai analisar da seguinte forma para que a gente possa ter uma mola que é uma equivalente, né, uma que substitua essa outra mola que a gente está chamando aqui de KS, que seria uma constante substituta, tá? Então vamos analisar aqui, a gente tem uma mola com a constante K1 em série com a mola com a constante K2. E essa mola aqui com essa constante KS, um K equivalente também, tá? Um KEK. Então, essa mola aqui ela vai ter uma constante que vai ter os mesmos efeitos dessa outra aqui. Então, se a gente observar, nesse caso aqui, o que é que acontece? A gente vai ter uma deformação dessa mola aqui, que vai ser a deformação dessa mola mais a deformação dessa. Então, o nosso XS é X1 mais X2, ou seja, a deformação que essa mola aqui, né, essa mola aqui que é a equivalente, vai sofrer é igual à deformação das duas somadas. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Ó? Se a gente for observar também, ó, quem é essa força que está que está atuando em cima dessa mola que é a substituta? Vai ser a constante da substituta vezes a deformação dela, que é o XS. E a gente sabe que o F1 é o K1x1, o F2 é o K2x2. Isolando aqui quem é o nosso XS, né, a gente vai pegar isso aqui e trazer para cá dividindo, então vai ficar que o nosso XS é o F sobre KS, o X1 é o F1 sobre K1 e o X2 é o F2 sobre K2. Então se a gente fizer com a mola, a constante da equivalente, né, a substituta, o Fs sobre o Ks vai ser igual ao F1 sobre K1 mais o F2 sobre K2. E aí, a gente fazendo aqui as devidas substituições, né, a gente vai chegar à conclusão que, olha só o que acontece aqui, ó. Como a força de atuação em cima de todas elas é a mesma, porque elas estão atuando na mesma linha, né, então essa força aqui é a força-peso, aqui também é força-peso. Então a força que atua sobre todas elas, esse aqui, isso aqui, isso aqui, é igual. Então a gente pode simplificar e a gente chega nessa equação aqui, ó, 1 sobre Ks é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Isso aqui poderia se estender caso a gente tivesse mais molas. E isso aqui é exatamente, né, o que a gente tem lá no paralelo dos resistores, o que seria o série dos capacitores. Por isso que eu disse que é muito semelhante ao que a gente já viu lá nos capacitores, a associação de capacitores. Então a gente tem isso aqui, que inclusive, né, se a gente tiver duas molas como esse caso aqui, o nosso KS vai ser o produto pela soma, né? K1 vezes K2 dividido por K1 mais K2. Então, se a gente tiver duas molas apenas,
vai ser o produto pela soma, no caso da associação série. E aí, quando a gente vai para a associação de molas em paralelo, aí ele vai mudar um pouquinho. Você deve imaginar que dessa vez a constante ela vai aumentar, porque se você tem duas constantes em paralelo, vai ser mais difícil você conseguir fazer com que essa mola ela sofra uma deformação. Então, como eu coloquei aqui, percebo que nessa situação os deslocamentos em ambas as molas e na mola resultante são iguais. Então, se aqui deslocou x, aqui também deslocou x. Não vai somar dessa vez. Esse x1 e esse x2 são iguais. Nesse caso aqui do paralelo, a gente vai ter o seguinte, que nós sabemos que o F1 é o K1x1, da mesma forma que a gente viu lá no série. O F2 é o K2x2, tudo bem. Nós sabemos que o x1 é igual a x2 e que a força 1 é igual à força F2. A única coisa que vai mudar aqui é a constante. Então vamos lá, o que é que a gente vai fazer? Sabendo disso, então, eu sei que, como eu coloquei, a força-peso é o K, né, a força do paralelo dessa situação aqui, o FP, né, força-peso aqui no paralelo, vai ser igual ao KP vezes o XP. E a gente tem que isso é igual ao F1 mais F2. Então é a força dessa mola mais a força dessa outra mola aqui. Que isso somando vai dar essa força aqui. Então a gente tem que a força que está sendo aplicada com essa, junto com essa, vai ter que ser igual a essa força aqui. Essa nossa força P, que é do paralelo. Então o que é que nós temos aqui nesse caso? A gente sabe que essa força é igual ao F1 mais F2, e a gente sabe que o X1 é igual ao X2, que é igual ao X3. Sabendo isso, e sabendo que o meu KP vezes XP, ou seja, a força aqui, né? Porque aqui a gente vai ter que a força no paralelo é o K do paralelo vezes o X do paralelo. Então a gente vai chegar à conclusão que o F1 vira isso e o F2 vira isso. E aí a gente sabe que o X é igual em todo mundo, então a gente pode dividir aqui todo mundo pelo X e a gente vai ficar somente com o KP, que é o K paralelo, é igual ao K1 mais K2, ou seja, é a soma. Se a gente pegar essa situação aqui e juntar aqui com o oscilador massa-mola, baseado aí na segunda lei de Newton e na lei de Hooke, a gente vai chegar à conclusão que a força resultante sobre um corpo de massa m é uma força elástica. Então, essa força ela equivale ao produto da massa pela aceleração, como a gente conhece, a segunda lei de Newton. Sabendo isso aqui, que o F é menos kx, que é igual ao ma, a gente pode dizer então que o ma é igual a menos kx. Então, a nossa aceleração é o menos kx sobre m. E aí, nós sabemos já que numa situação de uma oscilação simples, a aceleração em função da velocidade angular é a igual a menos ômega quadrado x, e daqui a gente pode tirar, né, que a nossa raiz, que o nosso ômega vai ser a raiz respondendo lá, isso aqui vai entrar na equação diferencial ordinária de segunda ordem. Então a gente vai chegar à conclusão que a nossa velocidade angular é a raiz de k sobre m. E isso, né, sabendo que a velocidade angular é 2πf, a gente pode chegar a uma definição aqui da frequência em função de tudo isso, e a gente vai ter que a frequência é 1 sobre 2π vezes a raiz de k sobre m. E essa equação aqui é muito importante para a gente estudar a oscilação, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, né? Então, em laboratório a gente vai ver bastante isso aqui para os meus alunos aí do presencial. No laboratório de física a gente dá uma olhadinha sempre isso aqui e faz esses experimentos. Então vamos lá fazer aqui um exercício. Esse aqui é um exercício do ITA, e eu já digo a vocês que eu acho que é o exercício mais fácil de todos os tempos do ITA, porque essa questão aqui é facílima, tá? Um sistema massa-molas é constituído por molas de constantes K1 e K2, respectivamente. Barras de massas desprezíveis, ou seja, essas massas aqui, elas são desprezíveis, tendem a zero, e essa aqui também, ela tende a zero, desprezível, e um corpo de massa M. Como mostrado na figura, a gente tem aqui a massa M desse corpo que está colocado aqui. Determine K equivalente, ou seja, KE, né, que é a constante equivalente, e qual a frequência de oscilação do conjunto. Então, primeira coisa, nós temos aqui que essa mola, são 3 em paralelo. Então, a gente pode substituir essas 3 aqui por uma única, né, aqui, uma única mola, e só somar as constantes, que vai ficar 3K2. Já aqui, perceba que a gente tem 2 em paralelo, e essa mola aqui é K1. Então, a gente vai ficar com uma mola aqui, que é 2 vezes K1. Se a gente tem essa mola em série com essa, então o nosso KE vai ser o produto pela soma. 2 vezes K1 vezes 3 vezes K2, dividido por 2K1 mais 3K2. Isso aqui resulta 6K1K2
dividido por 2K1 mais 3K2. Isso aqui já é a nossa constante equivalente, né? Isso aqui. Só que a questão pede isso e também pede qual é a frequência de oscilação. Então a gente também tem a frequência que a gente viu agora, que é 1 sobre 2π raiz de K sobre M. A nossa frequência vai ser igual a 1 sobre 2π vezes a raiz de 6K1, K2, dividido por, botar um M aqui, e vai ficar 2K1 mais 3K2, fecha parênteses, aqui em cima, e aí chegamos à nossa resolução. Que isso aqui é a nossa frequência do corpo, né? A frequência de oscilação do conjunto todo, porque a gente tem essas molas dessa forma aqui. Então é uma questão relativamente simples, né? Porque são valores fáceis, não precisou substituir, não deu o valor de π, não deu o valor das constantes, então se tornou muito simples. Vamos para essa outra questão aqui, da UFB. Uma massa M igual a 20 nonos de quilogramas encontra-se suspensa ao conjunto de molas ilustrado na figura abaixo. Suas constantes elásticas são K1 igual a K2, que é igual a 30. Então vai ficar facinho também aqui, ó. Quem é, primeiro, ele pede, ó, determine KE e a frequência de oscilação do conjunto considerando π igual a 3. Então aqui, essa ele já pede para a gente calcular numericamente, né? Na outra não pedia isso, era só algebricamente. Então vamos lá, quem é nosso KE? Primeiramente, esses dois aqui estão em paralelo, então esses dois aqui nós podemos substituir por uma única mola de 2 vezes KE, que é 60. 2 vezes 30 Newton por metro, 60. E aqui a gente tem em série outra de 30, que é somente o K1. 30. Então, o nosso KE é igual a 60 vezes 30, dividido por 60 mais 30. 60 por 30 dá 90. Então, aqui vai ficar assim, ó. KE é igual a 1.800 dividido por 90. Corta aqui, vai dar 20, né? Então, o nosso KE está aqui. KE é igual a 20 newtons por metro. Beleza? Primeira coisa da questão foi calculada. A segunda, ele pede a frequência de oscilação. A gente sabe que a frequência é igual a 1 sobre 2π, que nesse caso aqui a gente vai considerar que o π é igual a 3, porque a questão disse assim, né? E aqui em cima a gente vai ter, que é o nosso K, que é 20, dividido por M, e a massa é 20 dividido por 9. Se é dividido por 9, o 9 vem aqui para cima, né? Primeira pelo inverso da segunda. Então, o F vai ser igual a 20 por 20 corta, 1 sobre 2 terços, 1 sobre 2 vezes 3, vezes raiz de 9, 3. 3 corta com 3, F igual a 1 sobre 2. Então, o nosso F é igual a 0,5 Hz. E aí, a gente resolve mais essa questão. Então, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo, que aí eu posso ajudar vocês. Como eu falei, né, a referência bibliográfica básica que eu utilizei aqui foi o Halliday, né, o Física 1, que é a quinta edição, 2012, que é o que eu tenho, apesar de ter edições mais novas, e o Nussweig, né, que é o Moisés Nussweig, curso de Física Básica Mecânica, volume 1 da editora Blusher, 2018. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Foi uma aula rapidinha aqui. Espero que tenha ajudado vocês que estão precisando desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até um próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho. Até um próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.